Olá, Carla. Boa tarde a você e a todos. O ex-AGU, advogado-geral da União, André Mendonça, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Bolsonaro no mês passado. Mas só agora o Senado dará início à tramitação, que termina com a votação em plenário, né? O próximo passo é a definição do relator. Por isso a gente vai conversar ao vivo agora com o Theo Cury, que vai trazer os detalhes para a gente de toda essa cronologia que deve acontecer aí no Senado Federal, né, Theo? Boa tarde. Conta mais para a gente. Oi, Kenzo, Carla, uma ótima tarde para vocês, excelente tarde para quem nos acompanha nessa quinta-feira aqui no Visão CNN. Exatamente, quais são os próximos passos a partir de agora? Ontem, então, foi publicada a mensagem e o despacho foi feito para a Comissão de Constituição e Justiça, que é responsável por sabatinar e fazer a primeira votação do escolhido para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, então, na Comissão de Constituição e Justiça, um relator, um senador, vai ser escolhido para ser o relator dessa sabatina. O relator vai elaborar o relatório dele com a avaliação dele sobre como deve ser o encaminhamento da sabatina com aprovação ou pela rejeição do nome. E aí vai para a votação na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Marcada a data, o que a gente ainda não tem até este momento, diferentemente do que aconteceu com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está em busca da recondução e foi encaminhado pelo presidente para a recondução, que já tem uma data definida, que é na próxima terça-feira, com o André Mendonça ainda não tem uma data. Definida a data, começa a sabatina, o nome dele ele é sabatinado pelos senadores, há uma votação na CCJ, o nome passando pela Comissão de Constituição e Justiça, há uma votação no plenário do Senado Federal. Havendo a aprovação, o nome dele vai para a sanção do presidente da República, é publicado e aí há um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal para decidir questões da cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Expectativa então agora para uma data para a sabatina do ministro André Mendonça, que era ministro da Advocacia Geral da União. Com relação a Mendonça no Supremo Tribunal Federal, qual que é a avaliação interna? Os ministros aceitam bem o nome dele. É importante destacar, os ministros do Supremo Tribunal Federal, na escolha, eles não têm um peso na hora de votar, porque eles não votam. Quem vota são os senadores. Mas é importante ter uma boa recepção dos ministros que já fazem parte do Supremo Tribunal Federal. E hoje, André Mendonça tem. Não há resistências internas ao nome dele entre os ministros do Supremo. Ele é visto como preparado juridicamente para assumir o cargo e na avaliação de ministros do Supremo Tribunal Federal, é esperado que, em um primeiro momento, André Mendonça fique mais alinhado no começo ao governo, o que é natural de acordo com ministros do Supremo para indicados quando o presidente ainda está, indicados por um presidente que ainda está no poder e que aos poucos ele vai tendo mais independência. Isso é comum nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que acontece com os demais ministros que são, como eu disse, indicados por presidentes que ainda estão no poder, como é o caso de Cássio Nunes Marques, que foi no ano passado indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, o resumo é esse, ainda não há uma data, a expectativa bastante grande agora é para quando o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, vai escolher a data para a sabatina de André Mendonça. Hoje ele já definiu a de Augusto Aras, vai acontecer na próxima terça-feira. Importante destacar a indicação de André Mendonça para ser ministro do Supremo Tribunal Federal foi feito bem antes da de Augusto Aras para ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República, mas Davi Alcolumbre definiu a data de Augusto Aras antes da de André Mendonça. Então a grande expectativa agora é para quando que isso deve acontecer. Ok, Theo Cury, muito obrigada. Como você diz, é normal um certo alinhamento, é o que a gente vem observando e não é exclusividade do governo Bolsonaro, não, porque antes tivemos também indicados pelos governos petistas que demonstraram exatamente isso que você está dizendo. Isso porque, obviamente, esse sistema de indicação é que cria esse tipo de relação, né? Indicados para o Supremo Tribunal Federal
pelos presidentes do turno, vamos dizer. Basília Rodrigues, a gente viu então ontem uma reunião entre Rodrigo Pacheco e o presidente do Supremo, Luiz Fux, e aí logo agora vem essa colocação ali no Senado do nome de André Mendonça para passar pelas comissões, para ser sabatinado, ou seja, isso já é efeito daquela reunião ali que foi motivada por uma tentativa de conciliação entre os poderes? Exatamente, Carla. Para além do discurso de diálogo entre os poderes, de restauração do diálogo entre os poderes, o Senado Federal, então, dá o primeiro gesto nesta operação de pacificação da esplanada dos ministérios, dá para se dizer assim. Mais precisamente, não a esplanada, e sim aqui a Praça dos Três Poderes. Com isso, o Senado destrava as indicações tanto de André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, bem como a de Augusto Aras para um novo mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. Como o Theo Cury muito bem ressaltou, está mais avançado o processo de Augusto Aras, que tem até data agora para ser sabatinado na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, de acordo com a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A sabatina de Aras já foi colocada, então, aí no calendário. Eu falei com interlocutores de Aras lá na Procuradoria e a informação já chegou até ele também que a sabatina será na próxima semana, 10 horas da manhã, sendo que o senador Eduardo Braga, do MDB, é o relator do caso, Ele vai averiguar aí, entregar o seu parecer sobre a recondução de Augusto Aras e, ao que tudo indica, ele será favorável. Até entre os senadores com quem Aras esteve, conversou, cumprimentou aqui no Senado Federal, está Eduardo Braga. Eu mesmo presenciei este momento em que eles se cumprimentaram aqui no Senado na semana passada. E sobre André Mendonça, interlocutores de André Mendonça receberam aí com ânimo essa decisão de Rodrigo Pacheco em publicar e encaminhar a mensagem presidencial, que é a indicação de André Mendonça para o STF, à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ aqui do Senado Federal, que é onde o jogo começará mesmo. Ele vai ser sabatinado. No caso de Mendonça, ainda não tem a data da sabatina, nem o nome do relator, mas o processo já está destravado. Agora é uma decisão que cabe ao presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Não precisa mais nada, neste primeiro momento, passar pelas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já colocou para frente as duas indicações. Interlocutores de André Mendonça me disseram que ele vem conversando bastante, não só com senadores aqui, como também com ministros da Suprema Corte. Ele que tem um bom trânsito ali no STF, já foi advogado-geral da União, como ministro da Justiça também, já teve várias reuniões, conversas com os seus quase futuros colegas de trabalho, ali no STF, a conferir. Eu perguntei, mas André Mendonça também está agindo, não só por ele, mas na crise? Ele está tentando ser essa água na fervura? E me disseram que não. André Mendonça está, por enquanto, jogando mais por ele mesmo, para que ele vire ministro do STF. É com vocês.